Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Terça-feira, 21 de julho, vamos pro giro jurídico de hoje. O Tribunal de São Paulo analisa a negativa de cobertura secundária sem prova de fraude, o TRT3 discute responsabilidade de empregador por acidente em buffet e também vamos ao Distrito Federal, onde o morador foi responsabilizado por furto cometido por um convidado em condomínio. No destaque Lolerer, o STJ fixa tese sobre a cobrança do adicional do COFINS importação, mesmo quando a alíquota ordinária é zero. E na análise disponível no portal Lolerer, o tema é a regularidade fiscal como condição de acesso ao crédito rural na medida provisória 1376 de 2026. E no final a gente volta para ler os comentários de vocês. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Agora, pessoal, o Tiago Castelhano, um dos autores da obra Agronegócio e Contratos de Integração Vertical, 10 anos da Lei 13.288 de 2016, tem um recado para vocês. Olá, eu sou Tiago Castelhano, juiz de Direito no Estado de Goiás, doutor e mestre em Direito do Agronegócio e sou um dos coordenadores, ao lado do Joviano Cardoso, do livro Direito do Agronegócio e Contratos de Integração Vertical, os 10 anos da Lei 13.288. A integração vertical é um dos contratos mais importantes do agronegócio brasileiro, presente nas atividades de fumo, suíno, aves e além de outras hortifrutis, frutas e outras atividades do agronegócio. É um contrato que aparece nas regiões do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás. Esse contrato é essencial para o produtor rural que se vincula a uma agroindústria e fornece matéria-prima para o processamento. Nesse livro, nós conseguimos reunir as maiores cabeças pensantes da integração vertical no Brasil. Temos autores de várias regiões do Brasil, especialmente de Goiás, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. São autores que pensam a integração vertical, trabalham a integração vertical e discutem o tema de integração. Lembrando que a lei possui apenas 10 anos e nós temos ainda muitas questões e muitas dúvidas dos advogados e do Poder Judiciário envolvendo a integração vertical. Venha conhecer a nossa obra. O link da obra tá aqui na descrição do episódio. E tem cupom para ouvintes do podcast. É só você digitar Lolere. E vamos começar então com o nosso giro jurídico. A 31ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve a condenação de duas seguradoras ao pagamento de indenização securitária de R$ 92.300 a um homem que teve sua SUV furtada em junho do ano passado. As empresas haviam recusado a cobertura e cancelado a apólice unilateralmente, alegando contradições nas informações prestadas pelo segurado durante a regulação do sinistro. O relator, desembargador Antônio Rigolin, afastou a nulidade da sentença e concluiu que os documentos eram suficientes para o julgamento. No mérito, entendeu que as seguradoras levantaram suspeitas genéricas, sem prova concreta de fraude ou simulação. O relator também destacou que em contratações digitais, a seguradora assume o risco de confiar nas declarações do cliente quando dispensa vistoria prévia. A turma manteve o dever de indenizar e elevou os honorários para 15% sobre o valor da condenação. A 10ª turma do TRT da Terceira Região condenou uma rede de postos e churrascarias a indenizar uma auxiliar de cozinha gravemente queimada em Ituiutaba. A trabalhadora tentava reabastecer um Richald ainda aquecido com álcool líquido, o que provocou queimaduras de 2º e 3º graus em 45% do corpo, incapacidade parcial e permanente de 40% e danos estéticos severos. A empresa alegava culpa exclusiva da vítima, mas a relatora desembargadora, Thaisa Maria Macena de Lima, concluiu que não houve prova inequívoca dessa culpa e que a empregadora violou o artigo 157 da CLT ao não comprovar treinamento específico, orientação adequada e controle dos riscos. O colegiado majorou as indenizações para R$ 23.300 por danos morais e R$ 46.600 por danos estéticos, além de fixar uma pensão vitalícia em parcela única de R$ 290
R$290 mil e plano de saúde vitalício sem coparticipação. A primeira turma civil do TJDFT manteve a condenação solidária a um morador por furto cometido por seu convidado dentro de um condomínio em Santa Maria. O visitante furtou uma bicicleta avaliada em R$ 1.900 na frente de uma unidade residencial. Em primeira instância, o autor do furto e o anfitrião foram condenados ao pagamento de R$ 1.900 por danos materiais e R$ 1.000 por danos morais, enquanto o condomínio foi isentado. O relator, desembargador Carlos Pires Soares, entendeu que, ao autorizar a entrada de pessoa estranha em ambiente restrito e controlado, o condômino assume dever de vigilância. Para o colegiado, a permissão de entrar foi condição para o furto, afastando a tese de fato exclusivo de terceiro. E para encerrar esse bloco, vamos com uma curiosidade. Como o STF define quem será relator de um processo? A resposta mais curta é que o ministro não é escolhido. A distribuição segue regras prévias do regimento interno e é feita por sistema eletrônico, em respeito ao princípio do juiz natural, para impedir que partes, advogados, autoridades ou julgadores escolham quem vai conduzir o caso. Antes do sorteio, a Secretaria Judiciária identifica a natureza do processo, a matéria discutida, eventual conexão com ações já em tramitação, impedimentos e quais gabinetes podem participar. O sistema também considera a carga de trabalho de cada ministro com compensação automática, para evitar concentração de processos. Em alguns casos, não há sorteio, como na prevenção, quando o novo processo se relaciona juridicamente a outro já existente. A distribuição deixa registros eletrônicos, é publicada no portal do STF e pode ser auditada. E vamos com o nosso destaque do dia. A primeira sessão do STJ fixou tese em julgamento repetitivo sobre a cobrança do adicional da COFINS importação, quando a alíquota ordinária da contribuição está reduzida a zero. No tema 1380, o tribunal definiu que o adicional da COFINS importação é devido mesmo quando a alíquota ordinária for zero para determinados produtos químicos, farmacêuticos e destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, nos termos do artigo 8º, parágrafos 21 e 21A da Lei 10.865 de 2004. A decisão uniformiza o entendimento entre as turmas de direito público do STJ que vinham decidindo de forma divergente. A primeira turma entendia que não poderia haver cobrança adicional quando a alíquota ordinária fosse zero. Já a segunda turma considerava que se tratava de alíquotas distintas, permitindo a incidência do adicional. Relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, explicou que o decreto 6.426 de 2008 reduziu a zero a alíquota da COFINS importação para uma lista de produtos. Depois, a legislação passou a prever um adicional para certos itens, com alterações posteriores no percentual, no prazo de vigência e nos produtos atingidos. Para o relator, o adicional instituído pelo artigo 8º, parágrafo 21 da Lei 10.865 de 2004 é um acréscimo autônomo, com incidência independente da alíquota ordinária. Ele afirmou que não há lacuna normativa a ser preenchida e que exigir uma nova regra específica para cobrar o adicional nesses casos ampliaria, por interpretação, o alcance de um benefício fiscal, o que é vedado pelo artigo 111 do Código Tributário Nacional. O ministro também lembrou que o Supremo Tribunal Federal, no tema 1047, reconheceu a constitucionalidade do adicional e concluiu que ele é independente da alíquota ordinária da COFINS importação. Com isso, prevaleceu o entendimento de que a alíquota zero e o adicional têm funções diferentes. A alíquota zero busca dar tratamento tributário adequado entre o produto produzido internamente e o produto importado. Já o adicional foi criado em contexto de crise econômica internacional. A conclusão do STJ foi que não se trata de alíquota sobre alíquota, porque a base de cálculo permanece a mesma. O adicional é um acréscimo autônomo à alíquota já existente, sem alterar a materialidade da contribuição, que continua sendo a importação de produtos ou serviços. E a análise de hoje, que está disponível no portal da Lawletter, é assinada por Luciana Pires Borges. O tema central é a regularidade fiscal como condição de acesso ao crédito rural na medida provisória 1376 de 2026. A medida provisória foi publicada em 15 de julho de 2026 e se apresenta como instrumento de socorro financeiro ao produtor rural afetado por adversidades climáticas e perdas de safra. Mas, na leitura da autora, a norma também reforça uma mudança
mudança na relação entre o fisco e o setor produtivo. A conformidade fiscal passa a funcionar como condição de sobrevivência no mercado de capitais e de crédito. Esse movimento aparece em um contexto mais amplo de endurecimento contra a inadimplência fiscal. A análise menciona a figura do devedor contumaz, a prerrogativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de recomendar pedido de falência de empresas com débitos persistentes, o novo Código do Contribuinte e a Portaria Conjunta RFB da PGFN número 6 de 2026. O ponto central está no artigo 1º, parágrafo 9º da MP 1376 de 2026, que veda expressamente o uso das novas linhas de crédito para composição de dívidas encaminhadas à dívida ativa da União. Na prática, a norma separa produtores em situações distintas, concede fôlego com juros subsidiados e carência de 2 anos a quem está em situação de adimplência ou inadimplência bancária recente, mas excluiu quem já está inscrito na dívida ativa. Para a autora, essa restrição pode gerar um efeito relevante no agronegócio. O produtor com débitos inscritos fica impedido de reorganizar seu passivo rural por meio desses recursos equalizados, justamente em um cenário de impactos climáticos e perda de safra. A análise também registra a preocupação de Heleno Taveira Torres com medidas de indução ou conformidade que ultrapassem os limites da proporcionalidade e comprometam a continuidade da atividade econômica. A consequência prática é a necessidade de gestão fiscal proativa. A inércia administrativa ou a espera por uma decisão judicial podem levar à inscrição no CADIM e na dívida ativa, fechando o acesso ao crédito oficial previsto na medida provisória. Por isso, a autora aponta a importância de usar instrumentos de transação tributária para sanear o histórico fiscal antes que a situação se torne irreversível. Sem essa regularização, o produtor pode ficar sem possibilidade de renegociar cédulas do produto rural ou amortizar dívidas de investimento por meio de linhas do BNDES ou de fundos constitucionais, sendo empurrado para recursos livres com taxas de mercado mais altas. A conclusão é que a MP 1376 de 2026 não funciona apenas como medida de apoio financeiro. Ela reforça a regularidade fiscal como um novo lastro do agronegócio nacional e mostra que para o produtor rural, a regularização de débitos deixa de ser uma opção contábil e passa a ser condição para acessar o crédito necessário diante da crise climática e das incertezas do mercado. E essa foi uma das análises publicadas no portal da Lawletter. Se você é advogado ou bacharel em direito e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie o seu texto pelo link da descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. E agora, vamos para os comentários. Olha, Vitor, a gente tem um comentário da Sheila, que ela disse: bom dia, já estou eu aqui na academia e ouvindo as melhores notícias. E a Bela concordou com ela também, ó. A Bela disse: bom dia, tal qual a Sheila, cá estou na academia fazendo aqui meu cardio e ouvindo os melhores. Quero saber quem mais escuta a gente na academia ou tomando café da manhã. Comenta aqui pra gente saber que horas vocês estão ouvindo a gente. Ó, e eu tenho que dizer que eu não tô nesse time da malhação de manhã, eu prefiro malhar de tardinha. E você, Gi? Eu já prefiro malhar à noite, Vitor, depois das 6. E aproveitando, pessoal, falando disso de horário, hoje é o último dia para participar do sorteio da caneca e café da Lawletter. E lembrando que para participar é só compartilhar o podcast no story do Instagram, marcar a Lawletter, eu e o Vitor. Nossos arrobas estão na descrição do episódio. Amanhã a gente já traz o ganhador ou ganhadora aqui. E aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Todos os dias você recebe ainda mais notícias que não foram abordadas aqui no podcast para se manter ainda mais informado. E não esquece de seguir a gente aqui, avaliar com 5 estrelinhas, comentar e compartilhar com quem você quiser. Por hoje é isso, pessoal. Ótima terça-feira para vocês e até amanhã.